Olá, tudo bem? Agora nós vamos estudar razão e proporção, que é um assunto que eu imagino que você já tenha estudado, que eu espero que você lembre muita coisa, mas caso você não lembre, serve como uma revisão. E aí, se você já souber como é que resolve questões de razão e proporção, você só vê o vídeo, anota o que você achar importante e depois resolve as questões que eu vou deixar lá no grupo. Então vamos começar. Razão e proporção são conceitos que estão intimamente ligados. Dizemos que existe uma proporção ao observar duas ou mais razões e construir uma relação entre elas. Então, a proporção é uma relação entre razões. E para a gente entender tudo isso, a gente primeiro estuda o conceito de razão. O conceito de razão está relacionado com o conceito de divisão. Então, você precisa saber dividir. Eu imagino que você sabe. Dizemos que a razão entre os números A e B é o quociente A dividido por B, ou seja, o resultado da divisão de A por B é chamado de razão. E aí, eu imagino que você também já saiba que na matemática a gente costuma usar letras para designar números quaisquer. Então aqui esse A e esse B são dois números que a gente não sabe quais são, mas a gente sabe agora que para saber a razão entre A e B, a gente faz A dividido por B. E aí nós temos várias representações de uma razão. A representação de uma razão pode ser A, dois pontinhos B, A barra B, o próprio resultado, porque nós podemos, dependendo dos números, dividir A por B, ou a representação mais usual, que nós vamos usar bastante, é a forma de fração, A sobre B. E nesse último caso, o número A é chamado numerador e o número B é chamado denominador. E como exemplo, vamos calcular a razão entre os números 20 e 5. Olha aqui. Como exemplo, a razão entre os números 20 e 5 pode ser escrita 20 barra 5, aliás, 22,5, 20 barra 5 ou 20 sobre 5. E tem como resultado o número 4. Lembra lá da tabuada, 20 dividido por 5 dá 4. Logo, 4 é a razão entre 20 e 5. Por outro lado, se nós fizermos ao contrário, calcular a razão entre os números 5 e 20, nós temos 5, 2,20, 5 barra 20 ou 5 sobre 20. E aí aqui nós fazemos uma simplificação, que eu imagino que você saiba fazer, se você não souber você me avisa. E aí nós temos que o resultado da simplificação é 1 sobre 4 ou 1 quarto. Logo, 1 quarto é a razão entre 5 e 20. E aí, olha só, uma coisa muito importante. A razão, quando formos calcular razões, a ordem importa muito. O primeiro número que aparecer no texto fica em cima e o segundo número fica embaixo. Não pode ser trocado porque você vai calcular uma razão diferente se você trocar. Então, preste atenção. Olha aqui, primeiro apareceu 20, nós colocamos o 20 em cima. Primeiro apareceu 5, aliás, depois apareceu 5 e nós colocamos o 5 embaixo. A mesma coisa aqui. Primeiro apareceu 5, nós colocamos o 5 em cima. Depois apareceu 20, nós colocamos o 20 embaixo. Então, preste atenção na ordem, é muito importante. Outro exemplo de razão é a porcentagem, que eu imagino que vocês já tenham ouvido falar várias vezes na vida de vocês. Porcentagem é uma razão especial que tem o denominador igual a 100. Aqui nós temos vários exemplos de porcentagem: 25%, 30%, 100%, 10%, aliás, 100%, 300%, 45%, 50% e 25%. Esse símbolo aqui nós conhecemos como porcento e significa que nós temos uma razão, que o denominador é igual a 100. Aqui é 25 sobre 100, 30 sobre 100, 10 sobre 100, 100 sobre 100 e assim sucessivamente. Então, porcentagem é uma razão. Aqui um exemplo. Se a área de um retângulo mede 300 cm² e a área de um outro retângulo mede 210 cm², ao fazermos a razão das áreas temos. Olha só. Aqui você pode pensar, professor, mas você não falou que o número de cima, o número de cima era o que aparecia primeiro, aqui, e o número de baixo é o 300, é o que aparece segundo, deveria ser 210? Então, nesse caso aqui, não pediu para nós fazermos uma razão específica. Não está dizendo assim, a razão entre a área de um retângulo dividida pela área do outro retângulo. Quando tem especificamente, aí sim você faz, desse jeito. O número que aparecer primeiro no texto coloca em cima, e o número que aparece depois você coloca embaixo.
E nesse caso aqui, 210 dividido por 300, simplificando, nós obtemos 7 sobre 10. E isso aqui eu também imagino que você já saiba que isso aqui dá 0,7. Novamente, se você não souber, me avisa. Então, o que significa? Estamos calculando o quanto a área menor representa da maior, porque a gente colocou a menor em cima. Em outras palavras, a área menor representa 0,7, que é a mesma coisa que 70% da área maior. Isso é uma comparação muito significativa e fácil de ser feita. Olha só, por que é significativa, gente? Fácil realmente, olha aí, não é tão difícil não. Mas significativo, o que significa? Quando nós fazemos a área menor em cima e a área maior embaixo, nós estamos calculando o quê? A razão entre a área menor e a área maior. E aí, quando a gente descobre que essa razão é 0,7, o que está dizendo para a gente? Está dizendo que a de cima, que é, vamos dizer assim, nosso referencial, é que a gente está analisando, e a de baixo é o todo. Quando a gente obtém 0,7, significa que a de cima é 70% da área maior. A razão é isso, nós compararmos duas coisas, ver o quanto uma coisa cabe na outra, o quanto uma coisa é maior do que a outra. Primeiro exemplo, uma escola tem 1.200 metros quadrados de área construída e 300 metros quadrados de área livre. A razão entre a área construída e a área livre é... Bom, olha só. Aqui nós temos a razão entre a área construída e a área livre. Então, a área construída tem que ficar em cima e a área livre tem que ficar embaixo. Aqui, fazendo as simplificações, que eu coloquei em vermelho, agora você já vai saber de novo que a simplificação é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. 1.200 a gente vai dividindo até chegar ao número 2. 3.000 a gente divide até chegar no número 5. Então, nós temos que a razão representada, ou melhor, a razão entre a área construída e a área livre é 2/5, letra E. Isso significa que a área construída representa 40%. Nós fizemos 2/5 aqui, fizemos a conta da 0,4 e 0,4 é 40%. Então, a área construída é 40% da área livre. Novamente, nós estamos comparando e vendo como é que funciona a comparação dentro de uma razão. Já a proporção é uma igualdade entre duas razões. Lembra que a gente viu no início que proporção é uma relação? Pois é, está aqui a nossa relação. É uma igualdade. Ou seja, se dissermos que as razões A sobre B e C sobre D são iguais, estamos dizendo que elas formam uma proporção. E nesse caso escrevemos A sobre B é igual a C sobre D. E nós dizemos que A está para B, assim como C está para D. Aqui, ó, A está para B, assim como C está para D. Por exemplo, as razões 2 sobre 30 e 6 sobre 15 são iguais. E escrevemos 12 sobre 30 é igual a 6 sobre 15. E dizemos que 12 está para 30, assim como 6 está para 15. É assim que nós lemos uma proporção. Nessa proporção, A sobre B é igual a C sobre D, os números B e C são chamados de meios e os números A e D são chamados de extremos. Está aqui, ó, meios são esses aqui, que realmente está no meio, e esse aqui são os extremos. E é muito bom a gente saber o que são os meios extremos, porque tem uma propriedade das proporções que nós precisamos saber sempre para poder resolver. A propriedade essa chamada de propriedade fundamental de uma proporção, que diz: em qualquer proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E para quem não sabe, produto é multiplicação, tá? Ou seja, nessa proporção, A está para B, assim como C está para D, nós temos que o B vezes C é a mesma coisa que A vezes D, ou seja, a multiplicação dos meios é a mesma coisa que a multiplicação dos extremos. Essa técnica, gente, ela é utilizada para o cálculo em proporções quando nós temos 3 dos números e é necessário descobrir o quarto. Então, nós precisamos de 3, ou pode ser o A, o B e o C, ou pode ser o A, o C e o D, e vamos encontrar o quarto número. E aí é por isso que esse cálculo é chamado de regra de 3, porque você tem 3 para encontrar um quarto. Regra de 3 é o nosso próximo assunto, mas vamos estudar ele na próxima aula. Por enquanto, vamos continuar com razão e proporção. Exemplo de como é que a gente faz para saber, para calcular as coisas, entender, na verdade, como é que funciona a propriedade fundamental. Essas duas razões aqui, 18 sobre 12 e 3 sobre 2, são equivalentes. Se elas são equivalentes, ela determina essa proporção aqui. Ou seja, ser equivalente significa que são iguais. E para a gente verificar que elas realmente são iguais, é só multiplicar os
os meios com os extremos. Meios, extremos. 18 vezes 2 dá 36. E 3 vezes 12 também dá 36. Então, realmente, essas frações, as razões, são equivalentes. Próximo. Determine o valor do número A nessa proporção aqui. Lembrando que determinar o valor é saber qual é o valor que faz aquilo ali ser real. Qual é o número que vai fazer essa minha proporção realmente ser verdadeira. Para a gente saber o que a gente faz, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, fica 2 vezes A é igual a 12 vezes 7. 12 vezes 7 faz a conta aí, dá 84, tudo bem, certinho. 2 vezes A é igual a 84. O A passa dividindo para o outro lado, que eu imagino que você saiba resolver essas coisas. Se você não souber, me fala. A igual a 84 dividido por 2, que é 42. Ou seja, o número que vai fazer essa proporção ser verdadeira é o número 42. E como é que vai ficar? 2 está para 7, assim como 12 está para 42. Exemplo. Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga, por uma bacia sanitária ecológica? Então, aqui nós imaginamos que nós vamos preservar uma razão. Eu aconselho você a bater uma foto ou algo assim, ou escrever esse comando, e eu vou colocar na próxima slide a resolução. Olha só, nós precisamos determinar a razão entre a água utilizada pela descarga e a quantidade de água que uma bacia sanitária gasta por dia. E aí a razão vai ser a mesma e temos a seguinte proporção. No primeiro caso, 15 está para 60, e no segundo caso, 6 está para o y, que é o número que nós precisamos calcular. Então, resolvendo aqui, usando a propriedade universal, temos 15 vezes y é igual a 6 vezes 60, e fazendo a conta aqui de tudo que você precisa fazer, o y dá 24. Ou seja, significa que a bacia ecológica ela gasta 24 litros por dia, diferente da outra que gasta 60. Então, a economia vai ser de 36 litros, porque a questão não está perguntando quanto é que ela gasta por dia, está perguntando quanto vai ser a economia. Então, se era 60, tirou 24, nós temos 36 litros. Propriedades de uma proporção. Primeira propriedade. Em toda proporção é possível trocar os extremos de lugar. Dessa maneira, as igualdades a seguir são verdadeiras. Primeira proporção. A está para B, assim como C está para D, e podemos trocar os extremos de lugar e ficar com D está para B, assim como C está para A. Mesma coisa. E continua sendo verdadeira. Segunda, em toda proporção, é possível trocar os meios de lugar. Essa propriedade funciona exatamente como a anterior, por isso que eu não coloquei um exemplo aqui. Então, olha só. Em alguns casos, fazer isso deixa a resolução de uma questão mais fácil. Você não é obrigado a usar as propriedades de uma proporção para resolver, mas fica muito mais fácil se você usar, dependendo da questão. Terceira, em toda proporção é possível inverter as duas razões ou trocá-las de lugar. Portanto, as igualdades abaixo são verdadeiras e equivalentes. A sobre B é igual a C sobre D. Aqui, nós vamos inverter as duas. B sobre A é igual a D sobre C. Mesma coisa. E aqui, nós vamos trocar de lugar. Essas duas aqui. D sobre C é igual a B sobre A. Todas as três proporções são verdadeiras. Quarta propriedade. Em toda proporção vale. A sobre B é igual a C sobre D, que é a proporção original. O que nós podemos fazer? O que diz essa propriedade, gente? Que nós podemos pegar os dois lados daqui dessa igualdade e o número de cima somar com o número de baixo. E continuar com o número de baixo como denominador. Aqui era B, aqui ficou B. Aqui era D, aqui ficou D. Então, ficou A mais B, tá aqui, e aqui C mais D. Isso aqui é importante para resolver um tipo específico de questão e vocês vão já entender por quê. A diferença é que
A gente pode dividir pelo número de baixo, como está aqui, ó, B, B, D, D. Ou você pode dividir pelo número de cima, que é a quinta propriedade. Aqui, ó, ficou A mais B dividido por A, e aqui ficou C mais D dividido pelo número de cima, que é o C. Então, às vezes, é mais conveniente dividir pelo número de baixo, que é o B e o D, e às vezes é mais conveniente dividir pelo número de cima, que são o A e o C. 6. Em toda proporção vale, que nós podemos fazer a subtração também, dependendo da questão. Em vez de fazer a soma, você faz a subtração. O número de cima menos o número de baixo, dividido pelo número de baixo aqui. O número de cima menos o número de baixo, dividido pelo número de baixo. E, novamente, nós podemos trocar também. Em vez de colocar o B e o D, que são os números aqui de baixo, denominadores, nós podemos fazer com os numeradores. O A e o C, que é a próxima propriedade. Mesma coisa, só que em vez de ser os números de baixo, são os números de cima. 8ª propriedade. As propriedades 4 e 5 podem ser generalizadas da seguinte forma. Se nós tivermos três proporções, ou melhor, desculpa, três razões que são iguais, isso vai continuar sendo igual a uma outra razão que nós obtemos somando todos os números de cima e dividindo pela soma de todos os números de baixo. Novamente, isso aqui vai aparecer em algum momento e você vai entender por quê. Agora é só importante que você entenda como é que elas funcionam e para que elas servem. Exemplo. Determine os valores x e y na proporção. X está para y, assim como 3 está para 4, sabendo que x mais y é igual a 28. Bom, pela propriedade 4, nós somamos os números de cima com o número de baixo. Está aqui, ó, x mais y, vamos dividir pelo número de baixo, y. Aqui, somamos o de cima com o de baixo, 3 mais 4, e vamos dividir pelo de baixo, 4. Ah, professor, se eu quiser dividir pelo de cima, não tem problema, ficaria x aqui e aqui ficaria 3. Mas vamos resolver assim mesmo. Fazendo a conta, o x mais y é justamente o 28 da questão, e aí eu espero que você entenda para que serve essa propriedade, mas para quando a gente tem uma coisa assim, uma proporção e um outro dado. E aí, nós temos aqui 28 está para y, assim como 7 está para 4. Já sabemos resolver isso aqui, nós obtemos o número 16. Então, o número y é 16. Só que como a soma dos dois é 28, como está aqui, e o y é 16, o x vale 12. Pensa aí, qual é o número que somado com 16 dá 28? É o número 12. Então, já encontramos o valor do y e o valor do x. Essa atividade aqui, eu aconselho você a dar uma pausa, ler o comando e aí tentar resolver sozinho. Mas tá aqui a resolução, se você não conseguir resolver, é exatamente a mesma coisa da anterior, só que com outros números. Essa aqui você vai resolver, você vai me entregar lá no grupo, tá? Fora as outras que já estão lá. Uma empresa possui 2.100 funcionários. Se a relação entre o número de efetivos e contratados é 5 por 2, quantos são os efetivos? E relação, nesse caso, gente, é razão. A razão entre o número de efetivos e o de contratados é 5 para 2. Ou seja, a cada 5 efetivos você vai ter 2 contratados. E é assim que funciona. Agora vá fazer mais algumas atividades.